Olá a todas e todos que nos acompanham. Boa tarde para os assinantes do JPRO Trabalhista. Eu sou Adriana Guiar, editora trabalhista do Jota, e hoje eu estou aqui com o Procurador-Geral do Trabalho, Glaucio Araújo de Oliveira. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite em nome do Ministério Público do Trabalho. Um prazer estar aqui. Dr. Glaucio, o nosso assunto principal da nossa conversa hoje são os principais temas de atuação do Ministério Público do Trabalho e as diversas modalidades de trabalho existentes hoje. Queria tratar primeiro de assédio eleitoral. Esse ano nós vamos ter eleições presidenciais. Em 2022 foi uma disputa muito acirrada e tiveram mais de 2.500 denúncias de assédio eleitoral no Ministério Público do Trabalho, encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho. Eu queria saber como se caracteriza esse assédio eleitoral, o que as empresas devem fazer para evitar denúncias, e que você me falasse um pouco como que o MPT está se preparando para combater essa prática. Esse é um tema muito caro para a sociedade brasileira, afronta, é uma ameaça à democracia, na verdade. O Ministério Público do Trabalho tem uma experiência das últimas eleições. Nós temos uma coordenadoria específica que atua nessa área do assédio eleitoral, justamente para investigar práticas adotadas de modo a influenciar na manifestação de vontade do trabalhador, que é um eleitor. Então, ele pode ser fruto desse assédio por parte da administração pública, com ameaças de perda de cargo ou promessas de majoração salarial, por exemplo, progressão funcional na administração pública. Também de empregadores, no sentido de que, se candidato X for o vencedor, a empresa poderá encerrar suas atividades, mas se for o candidato Y, aquele trabalhador poderá ter um aumento salarial. Então, são falsas promessas, são coação, ameaças, eventos que são patrocinados por quem detém o poder econômico para influenciar na manifestação livre e espontânea de vontade do eleitor, que é um trabalhador. O que as empresas devem fazer para evitar esse tipo de situação? Bem, a manifestação de opinião ela é livre. Agora, tem limites no poder diretivo do empregador ou da administração pública. Elas devem se policiar no sentido de não praticar atos que possam influenciar nessa manifestação de vontade do seu subordinado. A partir do momento que o MPT recebe essas denúncias, qual é o encaminhamento, que tipo de investigação é feita até que isso se torne uma ação judicial? Bem, nós instauramos uma notícia de fato, que é o início de uma investigação, que pode se transformar num inquérito civil, para que você tenha mais tempo para produzir prova. Colhe-se elementos probatórios, tendo uma prova daquela conduta infracional, vamos chamar assim, pode-se convocar o representante legal de uma determinada empresa para expedir uma recomendação dizendo qual é o regramento legal, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, orientar primeiramente, não surtindo efeito, busca-se na esfera extrajudicial a celebração de um termo de ajustamento de conduta, impõe-se multas em caso de descumprimento, e caso não haja sucesso nessa proposição extrajudicial, o Ministério Público do Trabalho ajuiza a ação civil pública na Justiça do Trabalho, postulando liminarmente já a cessação daquela conduta ilegal. Dessas 2.500 denúncias que tiveram em 2022, qual é a proporção que acabou se tornando uma ação civil pública? Olha, nós conseguimos resolver na esfera extrajudicial. Agora, nesses casos, a proporção é menor de ajuizamento de ação civil pública, há um respeito ao Estado, de modo geral, aos órgãos públicos, então, muitas vezes é feito de forma despropositada, e a recomendação já consegue ajustar essa conduta. Então, quando se propõe a ação civil pública é porque há um percentual pequeno de infratores que não se
satisfazem, né, com aquelas recomendações e com aquela proposta de ajustamento de conduta feita pelo Ministério Público do Trabalho. Das ações judiciais que correram de 2022, quantas acabaram resultando em condenação? Tem alguma estimativa com relação a isso? Não, eu não tenho os números precisos, decoro, mas nós tivemos condenações em dano moral coletivo, condenações que transitaram em julgado, acordos judiciais que foram feitos no decorrer do processo. Então, nós temos esses precedentes já de imposição de obrigação de não fazer, de respeitar o ordenamento legal e a combinação de multas por dano moral coletivo. Perfeito. O ápice foi mesmo em 2022, do número de assédio eleitoral até então, até agora. Uma constatação interessante foi nesse sentido. A polarização maior ocorre em eleição presidencial do que em eleições municipais. Então, nós esperamos que, né, na eleição presidencial para este ano, os índices devem ser similares à da última eleição presidencial. O que o Ministério Público do Trabalho tem preparado para o combate ao assédio eleitoral desse ano? Bem, nós estamos em vias de assinar um acordo de cooperação técnica com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos mesmos termos que nós assinamos no passado recente, fazendo alguns aprimoramentos nesse texto, né, fruto já da nossa experiência, cartilhas, eventos de conscientização. Pretendo, em nome do Ministério Público, convocar as confederações patronais, confederações sindicais, centrais sindicais, envolver toda a sociedade civil organizada para que participe de um momento que é de suma importância para a democracia brasileira. Outro assunto, outra prioridade do Ministério Público do Trabalho tem sido o combate ao trabalho escravo, né? O Brasil registrou um recorde de denúncias de trabalho em situação análoga à escravidão em 2025. Foram 4.515 notificações no ano passado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como que se caracteriza esse trabalho escravo moderno e como tem sido a atuação do MPT. Bem, a condição análoga à escravidão, nós temos a condição degradante no meio ambiente do trabalho, que configura mais de 90% dos casos. O meio ambiente do trabalho inadequado, sem água, sem equipamentos de proteção individual. São várias infrações somadas que chegam à gravidade, né, para configurar como crime, né? E a jornada exaustiva, que ocorre mais de forma esporádica, quando o trabalhador ele desempenha, né, com uma atividade laboral por um lapso temporal extenso no decorrer de um dia, né? Mas é a condição degradante do meio ambiente que se revela o principal fator caracterizador da condição análoga de escravo. Nós temos uma experiência de décadas, temos equipes que acompanham as denúncias, são forças-tarefas, como os parceiros, Ministério do Trabalho e Emprego, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, temos a Defensoria Pública da União também, e recebendo as denúncias pelo Brasil afora, disparamos essas equipes nossas com os demais órgãos públicos e vamos até o local da denúncia averiguar e tomamos todas as medidas cabíveis. Geralmente é o resgate desses trabalhadores, a quitação das verbas trabalhistas e a celebração de um termo de ajustamento de conduta com os responsáveis ou o ajuizamento de ação civil pública na Justiça do Trabalho, com pedido de bloqueio de valores e outras providências típicas de uma ação dessa natureza. Qual a função da lista do trabalho escravo? Bem, ela é uma lista que o Ministério do Trabalho e Emprego estabelece e visa demonstrar para a sociedade quem são os infratores. Também a questão do financiamento público, né? Há uma vedação legal, né, de financiamento pelo BNDES. E, então, ela tem uma função moralizadora e de conscientização à sociedade, demonstrando que aquelas pessoas, aquelas empresas, na verdade, que cometeram um ato falho, uma ilegalidade e que caracterizou como condição análoga de escravo, elas estão numa lista e sofrem uma punição, né, que é temporal também, depois passa-se um lapso temporal e ela sai da lista, e que isso sirva de exemplo para que não haja essa prática por outras empresas.
O que as grandes companhias precisam fazer para não serem vinculadas a essas denúncias? Elas precisam fiscalizar as empresas que elas terceirizam os seus serviços? O que nós chamamos hoje de compliance, essas empresas, ainda mais com a terceirização desenfreada, elas delegam a empresas menores, que muitas vezes não têm lastro econômico. Então, elas devem fiscalizar todos os atos da cadeia produtiva. Porque a partir do momento que você delega, você não está alheio aos fatos, não pode alegar desconhecimento, né? E essa omissão pode caracterizar uma solidariedade numa atuação do Ministério Público perante os tribunais, englobando não só a empresa terceirizada, mas também aquela que foi beneficiada por aquele ato praticado na produção de um bem, numa colheita, ou seja lá qual for o serviço prestado pelo terceirizado. O trabalho escravo hoje não é só rural, né? Tem também o trabalho escravo urbano. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Nós tivemos o boom imobiliário, nós encontramos muita condição degradante do meio ambiente do trabalho em obras, na construção civil. Hoje também, na atualidade, nós estamos encontrando o trabalho escravo doméstico, que são pessoas que ficam muitas vezes anos laborando em lares, sem qualquer registro em carteira de trabalho, sem qualquer direito social, e muitas vezes são ditas como da família, mas após extensa investigação, é um tema muito delicado esse trabalho escravo doméstico, merece uma investigação muito acurada, porque há um limiar entre ser um ente da família ou ser um trabalhador. Então, nós encontramos nos últimos anos uma incidência maior nesse trabalho escravo doméstico. Agora, o assunto do momento na Justiça do Trabalho tem sido a pejotização, né? Entre 2022 e 2024, cerca de 4,8 milhões de trabalhadores demitidos com carteira assinada retornaram ao mercado de trabalho como pessoas jurídicas, majoritariamente como microempreendedor individual. Eu queria saber qual que é o seu posicionamento sobre esse fenômeno e como tem sido a postura do MPT. O meu posicionamento coincide com o da instituição, do Ministério Público do Trabalho. Eu sou muito tranquilo nesse aspecto. As nossas coordenadorias nacionais, nós temos uma Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes, que trata da pejotização. Elaboramos já parecer e memoriais para o Supremo Tribunal Federal, para a audiência pública que ocorreu já. E o Ministério Público do Trabalho, ele respeita outras formas de trabalho, além do seletista. Agora, nós temos que ver as condições desse formato, né, que foi estabelecido. Saber se não é meramente a transmudação de um empregado seletista para um PJ sem qualquer autonomia. Agora, existem e podem existir trabalhadores que possam ser pessoa jurídica, desde que respeitem todos aquelas particularidades de um contrato de natureza civilista. O Ministério Público tem investigado muitas fraudes que eram empregados e se tornaram da noite para o dia pessoa jurídica. E é uma fraude que visa apenas não recolher tributos e não recolher encargos sociais. O tema da pejotização já está pendente de análise lá no Supremo Tribunal Federal, os processos estão suspensos. Semana passada teve um parecer da Procuradoria-Geral da República admitindo a pejotização, dizendo que o Supremo já tem jurisprudência consolidada admitindo outras modalidades de trabalho. Queria a sua opinião sobre isso. Bem, o Ministério Público do Trabalho, ele municia a Procuradoria-Geral da República com as suas teses. Plataformização nós também encaminhamos, e toda a matéria trabalhista nós nos manifestamos para auxiliar a Procuradoria-Geral da República e auxiliar também os ministros do Supremo Tribunal Federal, claro, fazendo as manifestações, como um escritório de advocacia faz perante os gabinetes dos ministros do Supremo. Então, o nosso papel é apresentar essas teses, fruto de muito estudo, de muita academia, de muita experiência no mundo do trabalho, e a PGR ela pode adotar ou não essas posições que são encaminhadas pelo Ministério Público do Trabalho. O doutor Paulo Gonet apresentou um parecer, que eu respeito, né, e a PGR que atua no Supremo Tribunal Federal, e a posição da PGR em relação a esse tema foi colocada nesse parecer. E não é o mesmo posicionamento que o Ministério Público do Trabalho tem com relação ao tema?
Sim, principalmente na parte da competência material, que se defende que sejam remetidos os processos de pessoa jurídica para a justiça comum. Nós entendemos que a justiça especializada, a justiça do trabalho, é que deve analisar, como é feito hoje, né? Se analisa se há fraude, e existindo a fraude, caracteriza-se o vínculo empregatício. Não existindo a fraude, dá-se como válido aquele contrato civilista, né? E qualquer direito que queira se postular, aí sim procura-se a justiça comum. Se prevalecer esse entendimento de que esses processos têm que ser encaminhados para a justiça comum, qual que é o impacto disso? Bem, primeiramente, qualquer trabalhador ele vai ter que postular primeiramente na justiça comum, demonstrar a fraude e depois a justiça comum remeterá o processo para a justiça do trabalho. Demorará consideráveis anos. Apesar dos processos estarem suspensos, as investigações continuam em curso, né, com relação à pejotização e à fraude em pejotização. Sim, nós teremos que aguardar o trânsito em julgado dessa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa ter certeza de qual o caminho a ser trilhado. Agora, é óbvio que nós estamos tratando de processos individuais que o Supremo está analisando de um caso concreto ou outro caso concreto. Quando tiver a tese, aí sim o Ministério Público do Trabalho deverá sentar e verificar qual será o caminho a ser dado na Justiça Comum, né, ou o que for decidido pelo Supremo. Qual a expectativa para esse julgamento no Supremo? Bem, o nosso desafio, o nosso trabalho é de conscientização, de demonstrar que as teses adotadas ao longo de décadas na Justiça do Trabalho, elas se revelam mais conhecedoras da realidade do mundo do trabalho, das características de uma relação de trabalho, e a Justiça do Trabalho é um órgão do Poder Judiciário que tem mais condições de apreciar, pela sua própria experiência, pela formação dos magistrados. Então, ela está forjada a esses direitos sociais e analisar se há ou não uma fraude numa relação como PJ, ou como MEI, ou como autônomo, ou outra figura que se coloque, né, para tentar não rotular como um vínculo de emprego. Perfeito. Outro tema de impacto tem sido o reconhecimento de vínculo empregatício entre motoristas entregadores e aplicativos. Em 2021, a MPT moveu 8 ações civis públicas contra aplicativos como Uber, 99 e Rappi, pedindo o reconhecimento do vínculo e indenização por danos morais coletivos. Eu queria saber qual a principal argumentação de vocês nesses processos como o senhor vê a atuação dessas empresas. Bem, o Ministério Público do Trabalho tem um vasto estudo em relação a toda essa estrutura das plataformas digitais e nós chegamos à conclusão de que é apenas um novo formato que se estabeleceu, mas que não gera autonomia ao trabalhador. Então, nós temos casos de motoboys que, quando eles estão encerrando a sua jornada, o aplicativo dispara um novo pedido e não o possibilita a retornar para os seus lares. Por quê? Porque ele tem uma demanda, e essa demanda no algoritmo, ele vai ter uma pontuação, ele vai poder sofrer uma penalização. Enfim, são regras que são estabelecidas por uma máquina e está substituindo, na verdade, o poder diretivo do empregador. E não há essa autonomia para o trabalhador. O que nós estamos dizendo é que a simples tecnologia, o Ministério Público do Trabalho não é contrário aos avanços tecnológicos, né? Acho que o mundo do trabalho está tendo transformações, mas nós temos que ter muito cuidado para que não haja um desvirtuamento e um abuso no uso de máquinas, no sentido de tornar o trabalhador um escravo digital. Como que está o andamento dessas ações? E nós temos ações em São Paulo, de entregadores que nós vencemos. O Ministério Público do Trabalho, ele tem um vasto estudo em relação a toda essa estrutura das plataformas digitais e nós chegamos à conclusão de que é apenas um novo formato que se estabeleceu, mas que não gera autonomia ao trabalhador.
outras que estão ainda em fase de instrução probatória, outras que nós estamos perdendo. Nós estamos trazendo também o direito comparado, cortes internacionais, no primeiro mundo, já definiram que há vínculo de emprego em plataformas. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ele gosta de mencionar, né, o direito internacional, nós estamos, então, num retrocesso, porque nós não estamos seguindo países do primeiro mundo que entendem que plataformas digitais geram vínculo de emprego, e diversos países estão já com decisões definitivas nesse sentido. Quais países que a gente Temos a Espanha, citar? por exemplo, que definiu dessa forma, né? Certo. No caso dos aplicativos de transporte ou entregas, existe algum modelo de negócios que, na sua visão, é compatível com o que o MPT considera suficiente para garantir autonomia ao trabalhador? Olha, se você possibilitar, né, uma cooperativa que tivesse uma plataforma, né, e o trabalhador pudesse ele deliberar, né, eu quero um limite de jornada de trabalho hoje, dessa forma, eu quero ter um descanso de tantos minutos, né, a questão da previdência, né, o seguro. Então, se tivesse esse arcabouço e tivesse essa autonomia de manifestação do trabalhador, que ele pudesse deliberar, poderia ser considerado como um contrato válido. Quando o MPT fala em precarização do trabalho por aplicativo, o parâmetro de comparação é o emprego formal tradicional ou a situação real que esses trabalhadores tinham antes de ingressar nas plataformas? Não, nós analisamos o contexto geral, né, do arcabouço legal que se adota no Brasil. São direitos sociais que são assegurados a todo trabalhador, e o simples fato de você estabelecer um novo formato, por uma tecnologia que foi adotada, que é o algoritmo, que é uma plataforma. E esse elemento ele não é configurador para se afastar, né, que se agasalhe um trabalhador desse arcabouço de direitos sociais. Pensamos dessa forma. Você pode ter um vínculo de emprego, trabalhar em plataformas digitais, mas o que está em discussão aqui são tributos, são encargos sociais que essas multinacionais e essas empresas de grande porte que são donas de plataformas, elas não têm interesse. Elas têm interesse em ter o percentual do ganho pela prestação de serviços e nenhuma responsabilidade com esses trabalhadores. O senhor acredita que é preciso haver uma melhor regulamentação dessa atividade? A melhor solução seria via legislativo? Penso que sim, eu acho que o caminho pela via legislativa é o caminho adequado, com a participação de vários atores sociais. Nós temos feito audiências públicas, conscientizando, mostrando para os deputados, os senadores, mostrando de forma imparcial, de forma técnico-jurídica. O Ministério Público do Trabalho está sendo chamado corriqueiramente para determinados temas do mundo do trabalho, para mostrar com a sua experiência, com a formação dos seus procuradores, que possa ajudar a um congressista poder deliberar com uma certeza de que ali está, naquele estudo, está reunido todos os elementos que possibilitam ele ter com tranquilidade uma decisão para votar num projeto de lei que seja apresentado e seja encaminhado da melhor forma possível e represente mesmo uma garantia para o trabalhador em termos previdenciários, em termos de encargos sociais, e que haja uma qualidade de vida para esse trabalhador, né, um trabalho digno e decente que a gente respeita sempre. Queria saber um pouco sobre as outras frentes de trabalho do Ministério Público do Trabalho. O que vocês pretendem priorizar nesse ano de 2026? Nesse ano, o tema principal é o assédio eleitoral. Nós temos as eleições se aproximando e já começaram até as discriminações por orientação política. Quer dizer, antes do processo eleitoral se iniciar, já há empregadores, tomadores de serviço, né, tomando algumas medidas, né, no sentido de influenciar na manifestação de vontade daquele subordinado. Fazendo manifestações nas redes sociais, de ameaças ou de não vender produtos ou não admitir trabalhadores que votem em determinado candidato ou que votem em outro. Então, nós estamos já monitorando e já estamos atuando, né, com denúncias que nós recebemos, principalmente em relação ao assédio eleitoral. O trabalho escravo também é um tema que nós temos
que se destaca na atuação do Ministério Público do Trabalho. Nossas forças-tarefas, elas continuam pelo Brasil afora, mais no campo, né, mais no trabalho rural, sem prejuízo, né, como já foi dito, na área urbana, mas se concentra mais na área rural, essa atividade, e a intensidade é a mesma. É lamentável informar que os números estão aumentando a cada ano. Então, o ano passado foram mais de 6 mil resgatados, né? Então, nós temos um número muito alto de resgates de trabalhadores nos últimos anos. A que se deve esse aumento? A terceirização desenfreada, eu acho que ela deu uma imagem de impunidade, e que a responsabilidade é só para aquele prestador de serviço que não tem lastro econômico, que não tem bens a serem garantidores de uma execução trabalhista futura, e aquele que está na outra ponta da cadeia produtiva, ele se sente alijado de qualquer responsabilidade. Então, a atuação do Ministério Público é para demonstrar esse elo e responsabilizar todos que estão na cadeia produtiva. Perfeito, doutor Glaucio, agradeço muito pela sua presença, pela sua entrevista. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, e o Ministério Público do Trabalho está à disposição para prestar os devidos esclarecimentos à sociedade.